O Suprimento Invisível, de Joel Goldsmith. Capítulo 4. Como superar a sensação de que estamos separados de Deus. Um dos princípios do caminho infinito é que o segredo de uma vida harmoniosa, alegre e espiritual consiste em conhecer corretamente Deus. Toda pessoa tem o direito de ser ensinada por Deus, inspirada por Deus, suprida por Deus, curada por Deus, amparada por Deus e mantida por Deus. Entretanto, não podemos nos voltar para o reino de Deus, que está dentro de nós, e descobrir Deus enquanto alimentamos conceitos equivocados a seu respeito, pois esses falsos conceitos criam a sensação de que estamos separados do nosso próprio bem. Para entrarmos em contato com o reino de Deus interior e dele extrairmos o nosso bem, devemos compreender o significado da palavra Deus e conhecer a natureza de Deus. Vocês devem conhecer corretamente Deus. Não aceitem os conceitos equivocados que aprenderam. Eles se revelaram equivocados por seus frutos. Conceitos equivocados a respeito de Deus. Durante os muitos séculos que decorreram desde que os seres humanos tiveram pela primeira vez a sensação de que estavam separados de Deus, buscamos algo maior que nós mesmos, capaz de atender às nossas necessidades. Na época que hoje chamamos pagã, a raça humana tinha inúmeros deuses. Cada um deles representava aquilo que os homens queriam que a divindade fosse. Oravam ao Deus por beleza, a outro por bom tempo, a outro por fertilidade e assim por diante. Esses deuses eram procurados para suprir as necessidades humanas: melhores colheitas, maiores rebanhos, pescarias mais abundantes, mais chuvas, menos chuva, felicidade, paz, etc. Os pagãos chegavam a sacrificar animais e até criaturas humanas a esses deuses, esperando que assim eles os atendessem. O ascetismo se desenvolveu quando os homens começaram a jejuar, despojar-se dos seus bens e a fazer todo o possível para aplacar os seus deuses, que não estavam se comportando conforme o esperado. Então chegamos ao conceito hebreu do Deus único. Todavia, pode-se notar que os hebreus recorriam a esse Deus único pelas mesmas razões que os pagãos cultuavam seus múltiplos deuses. Aproximavam-se de Deus da mesma maneira. Sacrificavam, pagavam dízimo, tentavam ser boas pessoas. Ainda era um conceito paganístico de Deus, um Deus de dupla face, um Deus que castigava e recompensava. Se fossem bons, Deus os recompensaria. Se fossem maus, Deus os puniria. Se infringissem as leis, Deus os puniria. E eles temiam o castigo divino. O medo de Deus tornou-se o tema dominante. Não o amor de Deus, mas o medo de Deus. O conceito hebreu de Deus como alguém que castiga e recompensa era tão errôneo quanto o dos pagãos com relação às suas divindades. Deus não castiga nem recompensa. Vocês não encontrarão um Deus que castiga ou um Deus que recompensa nos ensinamentos do Mestre, Jesus Cristo. Ele ensinou: o que semeardes colhereis. Mas não disse que Deus iria punir os maus. Ele deixou muito claro que o pão que atiramos às águas é o que voltará para nós. Abre parênteses. Se vocês expressarem amor, o amor voltará para vocês. Se expressarem ódio, terão o ódio de volta. Fecha parênteses. Isso não significa que Deus punirá vocês com a penúria se não atirarem pão às águas, nem que Ele recompensará com a abundância caso o façam. Deus não castiga o mau comportamento. Deus não recompensa o bom comportamento. Esse é o conceito paternalista de Deus. Deus não nega nada. Tudo o que o Pai possui é vosso. Não está na natureza de Deus negar-nos alguma coisa e depois dá-la só porque oramos por ela
ou porque nos mostramos bons. Esse é o conceito de Deus como Papai Noel. Enquanto cultivarmos esse conceito de Deus, perderemos nossa demonstração de sofrimento. Enquanto adorarmos esse tipo de Deus, não teremos esperança de conhecer Deus corretamente. À medida que vocês compreenderem que Deus não recompensa nem castiga, mas é por natureza amor infinito e sabedoria infinita, mais claramente começarão a ver que não há necessidade de comunicar-lhes suas necessidades ou de pedir que eles as satisfaçam. Agir assim é remontar a crença pagã de que Deus é capaz de negar. Não está na natureza de Deus negar coisa alguma ou punir coisa alguma. A natureza de Deus. Um dos primeiros princípios que estudante do caminho infinito deve aprender é a natureza de Deus, e não aprenderá isso apenas por meio da leitura ou ouvindo falar a respeito. Entretanto, se raciocinar, se ponderar, se meditar na mensagem lida ou ouvida, poderá perceber a natureza de Deus em seu próprio íntimo. As palavras ou a mensagem são a verdade sobre a verdade, mas a verdade se revela a nós a partir de dentro. A mensagem deve ser levada à consciência e regada até que, como uma semente, transforme-se numa seara espiritual na qual possamos colher. Deus é o poder que mantém e sustém o universo. Deus é o princípio criador, a lei de sua própria criação. Abrindo-se para Ele, descobriremos que Ele está agindo em nossa consciência como a lei da realização. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância, pois esse poder veio e está disponível a todos. Não veio para que uns poucos o tenham e outros não. Deus, ou o Espírito, ou a alma, recusa-se a trabalhar apenas para os hebreus, apenas para os protestantes, apenas para os católicos, apenas para os santos. Ele age tanto para os santos como para os pecadores, para as pessoas de todas as religiões ou para as pessoas sem religião alguma. Ele atua para todas as cores, credos e raças. É um Deus universal, é livre como o ar, para todos e para cada um, e igualmente disponível. Entretanto, não pode fazer parte da nossa vida para uso exclusivo nosso, nem para satisfazer as nossas necessidades e exigências individuais. Deus não nos mantém em servidão. Mesmo o mais insignificante fragmento de compreensão da natureza de Deus curaria metade das doenças e desavenças do mundo, pois cerca de metade da população do planeta acredita que Ele castiga por seus pecados. Trata-se de uma crença teológica, essa de que estamos sendo castigados por nossos pecados, tanto por ação quanto por omissão, razão pela qual Ele nos mantém subjugados. Quem quer que tenha semelhantes crenças não faz menor ideia da natureza de Deus. Deus é Espírito, Deus é amor, Deus é o infinito, Deus é universal. Poderá um amor infinito, universal, subjugar a si mesmo? Não mais do que a lei da gravidade. Se deixarmos cair um objeto, a lei da gravidade entrará em ação independentemente do valor desse objeto. A lei da gravidade não respeita valores, ela age sobre todas as coisas. Dá-se o mesmo com a graça de Deus. Ela não tem mais poder para diferenciar o santo do pecador do que a lei da gravidade para diferenciar um objeto barato de um objeto caro. Contudo, não podemos violar a lei de Deus sem gerar discórdia. Não porque Deus retire a sua graça ou castigue o pecador, e sim porque, violando a lei de Deus, nós próprios nos afastamos da graça. Embora teus pecados sejam vermelhos, tu és branco como neve. Disse o Mestre ao bom ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso não foi um castigo muito grande pelo crime, certo?
Os pecados de Maria Madalena foram perdoados tão logo ela se arrependeu, reconhecendo-os. Ao longo do Novo Testamento, vocês em parte alguma lerão que Jesus mantinha pessoas em servidão devido aos seus pecados. Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais, para que nenhum mal te sobrevenha. Os males nos sobrevêm não em virtude do castigo de Deus, mas porque colhemos o que semeamos. Se vocês se condenarem por uma falta passada, um pecado de ação ou omissão, e julgarem que estão sendo castigados por ela, lembrem-se de que a natureza de Deus é amor e perdão. A memória de Deus para com os pecados humanos é curta. Vocês é que estarão trazendo as ofensas passadas para a sua consciência. Não podem viver no ontem. Não há nenhum ontem em sua experiência, exceto aquele que trouxerem na memória. Não é Deus quem faz isso, são vocês. Deus não pode ser enganado. Lembrem-se sempre de que o Espírito está mais próximo de vocês do que a respiração. Não conseguirão enganá-lo porque ele é o seu eu, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu instinto orientador. Por isso, jamais roubarão alguma coisa imaginando que Deus não descobrirá. Deus está bem no centro do seu ser, e no momento em que violarem um princípio espiritual, deixarão de estar em sintonia com ele. Reconheçamos a presença de Deus. Muitas pessoas à beira da morte ou seriamente enfermas passam a acreditar, de alguma forma, que se separaram de Deus. Então lutam e se esforçam para reencontrá-lo. Que grande erro! A despeito das aparências, nunca nos separamos de Deus. Pecados tenebrosos e enfermidades, leões ferozes saltando sobre nós, pistoleiros nos alvejando ou bombas atômicas caindo do céu, são meras aparências que nos tentam a acreditar que nos afastamos de Deus. Tornamo-nos vítimas dessa crença, pois alimentar a sensação de que estamos separados de Deus pode revelar-se tão desastroso e devastador quanto a verdadeira separação. Em suma, no momento em que aceitamos a sensação de separação de Deus, é como se já não mais tivéssemos Deus. Portanto, o que se deve superar é essa sensação de separação, e não a verdadeira separação. Só há um meio de superar a sensação de separação de Deus: reconhecer a atividade e a presença de Deus onde quer que se esteja. Nenhum outro meio foi até agora descoberto. Ouvimos, falamos e escrevemos muito a respeito da busca de Deus, do ato de nos tornarmos um com Deus, dos esforços para entrarmos em contato com Ele, pois tudo isso está errado. Eu gostaria de reescrever cada passagem nos textos sobre o caminho infinito referente à busca de Deus ou da tentativa de entrar em contato com Deus. Nos meus primeiros livros, usei a linguagem da Escritura e do mundo religioso em vez de registrar o que conhecia de coração. Nada do que possamos fazer ou pensar nos permitirá descobrir Deus. Esforço algum será bem-sucedido. Não há necessidade de procurar Deus, porque o reino de Deus já está dentro de nós. Nunca houve necessidade disso, nem mesmo nos dias anteriores a Jesus Cristo, pois o reino de Deus está dentro de nós. Isso foi proferido em diferentes palavras milhares de anos antes que o Mestre aparecesse sobre a face da terra. Se o reino de Deus está dentro de nós, onde iremos procurá-lo? Que esforço será necessário para descobrir aquilo que trazemos cá no íntimo? Pelo simples fato de procurar Deus, estamos negando que o reino de Deus se encontra dentro de nós, ainda que o saibamos e o proclamemos. Quanto mais recorremos a esforços físicos e mentais para achá-lo, mais negamos que seu reino está conosco. Nosso relacionamento com Deus é: eu e o Pai somos um só, não dois.
Deus é, logo eu sou. Isso é unicidade. Todo esforço para entrar em contato com Deus seria o mesmo que Joel tentar entrar em contato com Joel. Procurar Deus é ir atrás de algo que está mais próximo de nós do que a respiração, mais próximo de nós do que as mãos e os pés. Não estamos mais distanciados de Deus do que estamos da nossa respiração, do nosso próprio ser. Orar, meditar, ler textos espiritualistas, frequentar serviços religiosos, aulas ou conferências, tudo isso é busca de Deus. E a expressão buscar Deus pode corretamente ser aplicada a essas atividades. Entretanto, elas não são o mesmo que tentar mental ou fisicamente entrar em contato com Deus, coisa que, no máximo, tende a nos separar dele, da conscientização de que ele está dentro de nós. Em ti estou em casa. Era um maravilhoso dia de 1937, quando a constatação de que em ti estou em casa veio até mim. Relatei essa experiência no capítulo intitulado Ó Jerusalém, em ti estou em casa, do meu livro O Caminho Infinito. Antes dessa constatação, eu errava em busca de Deus, vasculhando por toda parte, inclusive nas prateleiras das bibliotecas metafísicas. E durante todo esse tempo, Deus estava em mim e eu estava em Deus. Não lamento os dias passados a procurar, porque, ao fim, os livros revelaram o que sempre fora verdade. Eu nunca me afastara de casa. Apenas não dera por isso. Portanto, não censuremos nem os livros nem as bibliotecas, mas abençoemos tudo o que possa ajudar a revelar-nos a verdade. Se estudarmos a Escritura e os textos inspiracionais, se abrandarmos os nossos esforços mentais e nos mantivermos suficientemente serenos, um mundo inteiramente novo se abrirá para nós. Deus se nos revelará. Não é preciso estarmos fisicamente imobilizados. Podemos continuar o trabalho, cavalgar, fazer tarefas domésticas ou negócios, qualquer coisa, desde que estejamos mentalmente serenos, com o ouvido interior alerta e uma atitude receptiva. Então, talvez percebamos quão perto Deus se acha, e porque o poeta pode dizer de forma tão bela: mais perto do que a respiração, mais perto do que as mãos e os pés. Se a nossa mente estiver serena, em vez de buscar, de investigar ou de mentalizar, nós podemos ouvir o que Deus tem a dizer. E não duvidem de que Deus tem coisas infinitamente mais interessantes a dizer a nós do que nós a Ele. Hoje é um excelente dia para renunciar às nossas buscas e permitir que Deus nos encontre onde estamos. Ainda que eu armasse a minha cama no inferno, Deus ali me encontraria. Se eu caminhar pelo vale das sombras da morte, Deus ali me encontrará. Não precisamos procurar Deus, só precisamos saber que Ele está sempre conosco e que jamais irá nos abandonar. Podemos descansar nessa palavra. Se não o fizermos, estaremos cerrando as cortinas da janela e saindo em seguida à procura de luz. O reino de Deus está dentro de vocês. Por que procurar mais? Simplesmente reconheçam que Deus está mais perto do que a respiração, mais perto do que as mãos e os pés. Aceitem que eu e o Pai somos um só, aqui e agora, e o lugar onde me encontro é solo sagrado. Não faz diferença que seja o inferno. Lembrem-se de que em alguma ocasião e em algum lugar da nossa vida, todos nós já estivemos no inferno. Pode ter sido o inferno do pecado, pode ter sido o inferno da doença, pode ter sido o inferno da carência e da limitação, do desemprego, do perigo e da insegurança. Essas coisas são todas infernais, experiências horríveis, mas transformam-se quando nos conscientizamos de que mesmo no meio do inferno, tu estás aqui.
Não preciso procurar-te mesmo neste pavoroso lugar, pois estarás comigo, ainda que eu tenha de caminhar pelo vale das sombras da morte. Reconheçam, o lugar onde me encontro é solo sagrado. Por quê? Porque Deus está aí. De que vale procurar Deus se Ele se encontra ao nosso lado? Se Deus é onipresente, poderá estar ausente do lugar onde nos encontramos? Se Deus preenche todos os espaços e tempos, haverá tempo ou espaço longe dos quais Deus esteja? Deus está em vocês, onde quer que se encontrem. É onipresente, sempre presente.